Bom dia. Deixa eu escrever aqui. Bom dia, Larissa, Luciana, Thaís. Bom dia, galera. Coloca aqui. Pronto. Bom dia, Maria Dulce, Genuska, Melo, Ticiane. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Que bom que a live chegou. Ei, que bom que vocês chegaram. Legal, a Luciana falou comigo, acho que lá no direct, né? Bruno, bom dia. Fábio, bom dia, galera. Helena, Amanda, Lady JC Leal, Andréa, Estrela, acho que a Estrela falou comigo também lá, eu acho, no direct. Bom dia, galera, mais um dia de live, quinta-feira, né? Olha aí, estamos aí mais de uma semana aqui juntos, todos os dias. Tem gente que eu já tô íntima, né? Já conheço aqui, já pelo nickname do Instagram, né? Então, que bom ter vocês aqui, que bom que a gente vai começar mais um dia de live, né? E que bom ter essa galera aqui bem engajada, bem comprometida, né? Que tá realmente precisando desse direcionamento aqui, tá? Quero saber quem aqui já entrou no grupo do Telegram, quem ainda tá fora do grupo do Telegram. Bom dia, Su também tá sempre aqui. Estou com dúvidas na metodologia, o dia é hoje. Eloá, Germana, quero ver quem já tá lá no grupo do Telegram, quem viu ontem que eu coloquei material lá, certo? Liberei uns materiais bem legais lá pra vocês, viu? Sobre citação de citação, liberei as normas lá dentro, né? Um resumo da nossa live de ontem. Lá tem um resumo de todas as lives, né? É só você voltar e aí vai escutando, pegando os materiais lá. Que legal, ó, o Fábio entrou, a Germana entrou também. Legal, muito bom, galera. Ó, a Gleicilene também tá aqui vários dias já, né? Ó, a Dilane entrou, Ticiane, Luciana, legal, galera. Que bom, né? Que bom. Ó, a Diana já tá em tudo, no Telegram, no YouTube, no workshop, isso aí, galera. Vamos lá, hoje a gente vai falar, né, de uma parte da metodologia, mas vamos lá, começando, né, com os nossos avisos de sempre, né? Então estamos iniciando mais um dia do nosso intensivão do TCC aprovado. É um aquecimento, né, para o nosso workshop, tá? Então a gente está aqui num aquecimento, tá? Para o workshop do TCC aprovado, né? É uma semana, né, de conteúdo para vocês, de 8 a 12 de junho, começa segunda-feira, já tem bastante coisa pronta, né? Ontem eu tava revisando, ontem à noite, o material lá, já tem bastante material pronto lá, tá, para vocês, vai ser bem legal. Eu quero ver a participação de todo mundo lá. Para participar é bem simples, né? O evento é gratuito, 100% online. Você só vai precisar estar, né, com uma conexão de internet na sua casa. Pode assistir pelo seu celular, pelo tablet, pelo computador. Bom dia, Josiara. Josiara falou comigo também lá no direct. Então, para participar é bem simples. Quando terminar aqui essa live, certo? Quando a gente encerrar a live, vai na descrição do meu perfil, né? Lá onde tem a minha foto, a bolinha da minha foto, tem um link azul. Nesse link azul, você clica lá, vai ter um botão do workshop do TCC aprovado. Você entra e se inscreve, só colocar o seu e-mail. É bem rápido, bem simples, tá? Coloca o seu e-mail, o seu melhor e-mail, tá? Pra gente garantir que você vai receber o conteúdo, o material. Silva Ferreira, Simone, você também é linda. Obrigada. Olha só, é importante entrar no canal do Telegram. Então, quando você se inscreve no workshop, aí aparece um videozinho lá, né? Eu falando com você, dando umas orientações. É importante você assistir o vídeo. Embaixo desse vídeo tem um botão azul, um botão lá, para você clicar e entrar no canal do Telegram, tá? É importante que você entre no canal do Telegram, porque às vezes o e-mail, ele limita a nossa comunicação. Tem gente que não recebe o e-mail, às vezes cai na caixa de spam, às vezes cai na lixeira, enfim. E aí os links das aulas vão ser enviados
por e-mail e também no canal do Telegram. Então, se você está no canal do Telegram, você não corre o risco de ficar de fora, de assistir às aulas, certo? Porque depois, quando chegar na semana do workshop, o pessoal vai ficar me pedindo o link das aulas por direct, eu não vou conseguir responder, tá? Então, entra no canal do Telegram. Quem já se inscreveu e não entrou no canal, nesse link azul também, na descrição do meu perfil, clica lá e também tem um botãozinho só para entrar direto no canal do Telegram. Então, baixa o aplicativo, quem não tem ainda, né? É gratuito, baixa aí na lojinha do seu celular e entra no canal do Telegram do Domine o Seu TCC, certo? Lá dentro eu tô colocando os resumos das lives, tá, em áudio, né? Então quem perdeu as primeiras lives, hoje já é a nossa 9ª live, então estamos no 9º dia de lives, tá? E lá também tem conteúdos exclusivos, certo? Então eu coloco material de PDF, eu coloco imagens lá dentro, fotos, certo? De conteúdos que eu não tô colocando aqui no Instagram, certo? Então conteúdos relacionados às nossas lives. Ontem eu liberei um material bem legal sobre citação e sobre referências, que foi o tema da nossa live de ontem. Quem perdeu as lives anteriores também tem como recapitular as lives e pegar o material que tá lá. Então tem uma lista, né, com vários sites de busca, bases de dados científicas, onde você pode fazer a busca dos seus materiais para elaborar seu TCC, então tá lá dentro do canal do Telegram, tá? Então tem a fotozinha lá dos nossos esqueletos, todos os materiais que eu uso aqui nas lives, eu tô colocando lá dentro do canal do Telegram, tá? Então hoje já bateu 2.700 inscrições no workshop, tá? Então já foram 2.700 inscritos, estou muito feliz, continuem compartilhando e eu gostaria que a galera entrasse no canal do Telegram, tá? Tá, joia? Pra gente poder ter essa comunicação aí mais fluida, você ter acesso a esses materiais. Na semana também do workshop eu vou liberar material só pra quem tá lá no canal do Telegram, tá joia? Então vamos começar. Pra quem ainda não me conhece, pra quem tá chegando hoje, coloca aqui quantos dias, né? Eu adoro, tem uma galera que eu já sei até o nome, então já sei que tá aqui vários dias. Coloca aqui quem é a primeira vez, quantos dias você já tá aqui acompanhando essa live. Então 1, 2, 3, 4, 5, primeira vez. Coloca aqui pra eu conhecer, né, a galera. Tá? Então, eu sou a professora Joana Barbosa, tá? Para quem não me conhece, sou professora da Rede Federal de Ensino e sou orientadora de TCCs, tá? Então, aqui nas minhas redes sociais eu tenho dedicado meu tempo para ajudar, né, estudantes que estão na fase de elaboração do TCC com dicas práticas, conteúdos diários, conteúdos gratuitos. Então a gente está numa série de lives. Também tem conteúdo dentro do meu canal do YouTube, certo? Que é Joana Barbosa TCC Academy, tá? Então tem material aqui no Instagram. Se você for passando pelo feed, vai encontrar bastante material, tá? Então bem-vinda aqui, ó, Gisele, 8 lives. Estou chegando hoje. Bom dia, Ticiane, 5, Rosana, 3, Eloá, primeira vez. Bem-vinda, Eloá. Li 5 dias, Estrela tá aqui todos os dias, já. Germana, 2º dia, a Diane também, acho que eu dei até exemplos pra Diane, eu acho que foi dela. Helena, bem-vinda, Helena. Então vamos lá, Fábio, bem-vindo, uma amiga me indicou. Legal, gente, continuem aí compartilhando, certo? Maria Eduarda, Alverdiana todos os dias, Nelma também. Legal, galera, muito bom. Que bom ter vocês aqui, certo? Então, ó, vamos começar. Na live de hoje, pessoal que já tá aqui há um tempinho já sabe, né? Eu começo abordando um assunto, depois eu abro para perguntas, eu peço temas para dar exemplos, né? Então quem já tem tema, eu pergunto, coloca aqui um tema. Aí eu pego um tema e dou aqui umas dicas, dou uns exemplos, né? Pra aí destravar. Lembrando que eu não consigo atender todo mundo, né? Dar exemplo para todo mundo. Mas vamos lá que eu tenho certeza que cada um aqui tá conseguindo pegar uma ideia, um conceito para dar andamento no seu trabalho, tá bom? Olha, hoje a gente vai falar sobre tipos de pesquisa, certo? Então, a escolha do tipo de pesquisa é uma parte da metodologia do seu trabalho, certo? Então, em uma única live eu não conseguiria abordar toda a metodologia. Porque o que é a metodologia? A metodologia, né, a gente viu até em outras lives, de forma bem resumida, a metodologia é o como do seu trabalho. Como você pretende desenvolver o seu trabalho, certo? Então, normalmente, o aluno ele fica um pouquinho travado nessa parte porque ele não tem conhecimento dos procedimentos metodológicos, ele não tem afinidade, né? Ele não tem tanta habilidade nesses procedimentos metodológicos, né? Porque às vezes é a primeira vez
que ele tá tendo contato, tá tendo acesso a esse tipo de trabalho, né? Então, é normal, certo? Então, mas aí o que é que eu sempre dou uma dica? Quando você for escrever a sua metodologia, antes de você escrever, primeira dica do dia já aqui, bem prática. Antes de você escrever a sua metodologia, tente explicar ela como se você estivesse conversando com um amigo seu, tá? Então, como é que eu vou fazer esse trabalho? Como é que eu imagino que eu vou desenvolver o meu trabalho? Então, pense, por exemplo, que objeto de estudo eu vou escolher, tá? Então, se eu vou escolher artigos para fazer só uma revisão de literatura, fazer um trabalho de revisão de literatura, que já é bastante trabalho, eu vou escolher um grupo de pessoas para fazer uma investigação, uma análise, eu vou escolher um medicamento, eu vou escolher que mais? Uma empresa, qual o objeto de estudo do meu trabalho? Então, explique para a pessoa, a minha ideia, como se fala até para você mesmo, né? Então, olha, a minha ideia é fazer um trabalho assim, escolher um grupo de pessoas, tá? Então, escolher um grupo de mulheres. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Então, escolher um grupo de mulheres que estejam com um determinado problema. Então, vamos supor que seja a sua área de estudo seja na área de violência doméstica. Não é o tema, é a área, tá? Então, a sua área de estudo seja violência doméstica. Eu quero falar sobre violência doméstica e tal. O que é que você quer fazer nesse trabalho? Então, eu quero escolher um grupo de mulheres, né, de um determinado local que eu tenho acesso, de repente é uma associação, enfim, um grupo de mulheres que você tem acesso. Um grupo desses anônimos, né, que acolhem as mulheres e tal, enfim. Eu vou escolher um grupo de mulheres para fazer um levantamento, né, um estudo com elas. E aí eu vou querer fazer umas perguntas com elas, né? Então, qual é o tipo de pergunta que eu vou querer fazer? Vai depender do seu problema de pesquisa, né? Lembrando que tudo a gente retorna. Não tem como a gente chegar na metodologia se a gente não fez lá atrás, tá? Então, qual é o seu problema de pesquisa? Eu acho que eu falei até esse exemplo ontem, né? Se aumentou o índice de violência doméstica durante a pandemia, tá? Então, eu vou fazer um estudo com essas mulheres, perguntar como foi a convivência em casa, né, durante esse período de isolamento social, se ela sentiu, né, que sofreu mais ameaças ou se ela sofreu mais violência durante esse período. Então, explica pra você, explica como se estivesse explicando pra alguém de uma forma simples. E aí você vai escrevendo, anotando, né, as suas ideias. Então, quero um grupo de mulheres. Pronto, então você vai colocando de uma forma simples, inicialmente, certo? Depois, outra coisa que você pode pensar, então, por exemplo, em caso de artigos, eu quero fazer uma revisão de literatura, tá? O que é que eu vou buscar? Então, eu vou buscar artigos, né? Artigos para revisão de literatura é melhor. Você pode usar livros também, mas como as bibliotecas estão fechadas, né? Tá uma dificuldade maior. Então, eu vou querer usar artigos. Você pode escolher, eu quero usar artigos e livros, tá? Sobre esse tema que você tá falando. Tá, como é que eu vou selecionar esses artigos? Eu acho que eu vou escolher os artigos do site da Science, da Cielo e da BDTD, que já é bastante conteúdo. Então, vou escolher esses 3 portais, essas 3 bases de dados, né? E aí, como é que você vai selecionar? Qual vai ser o critério de seleção desses artigos? Eu vou selecionar os artigos só que dos últimos 5 anos, por exemplo. Ou então dos últimos 3 anos. E aí você vai, né, afunilando a sua pesquisa. Isso você vai explicando para você mesmo. Então, como você pode fazer o seu trabalho, né? Como ele pode ser desenvolvido? Como é que você pensa em desenvolver esse trabalho, certo? Então, esse é uma ideia inicial para você montar a sua metodologia, tá? Então, lembrando que a metodologia, né, ela vai ser escrita no futuro, se você estiver escrevendo um projeto, um pré-projeto, um TCC1, como as instituições chamam. Então, vai escrever no futuro, porque você ainda vai fazer, certo? Então, é o que você vai fazer. Então, a metodologia vai ser, será escolhido, ou então serão selecionados artigos das bases de dados tal, né, contemplando o período dos últimos 3 anos, e aí você vai colocando no passado. Aí quando já for o seu trabalho final mesmo, né, o TCC2, como o pessoal chama, ou já a monografia, enfim, a dissertação, aí você vai colocar
no passado, que é o que você já fez, tá? Então, por exemplo, foram analisados os artigos das bases de dados tal, ou então foi selecionado um grupo de mulheres da instituição tal que compreendiam entre 30 e 45 anos, certo? Tudo isso é o como você vai fazer o seu trabalho. Então, a metodologia, como você vai fazer ou como você fez, certo? Normalmente, primeiro a gente define como a gente vai fazer, né? E aí, quando a gente está finalizando o trabalho, a gente escreve, né, como fez, certo? Então, primeiro você precisa criar uma pequena programação da sua metodologia. Então, como você ainda não fez, você precisa criar essa programação. Como você vai fazer, certo? Então, aí você vai escrevendo aí de forma simples, anotando, porque aí você está fazendo uma estrutura, né, inicial, certo? Claro que você não vai apresentar dessa forma no seu trabalho. Precisa seguir, né, um rigor metodológico, precisa seguir, né, uma lógica, tá? Um ordenamento lógico conforme a metodologia pede, né? Os procedimentos metodológicos, tá? Então, olha só. Vou responder as perguntas já, tá? Olha só. Só pra eu não me perder, gente, senão eu perco o raciocínio e aí acaba eu deixando de dar alguma informação importante pra vocês. Então vamos lá, voltando. A metodologia, ela é uma parte mais teórica mesmo, certo? Então a gente precisa daqueles conceitozinhos lá da disciplina de metodologia científica, não tem como correr. Mas existe uma forma mais fácil de fazer, como eu sempre falo. Não precisa ser difícil, não precisa dificultar. É trabalhoso, vai requerer um pouco mais, né, de leitura para você estruturar. Você vai precisar entender, né, quais são os procedimentos, né, o passo a passo metodológico. Então, por exemplo, na metodologia, primeiro a gente escolhe a natureza da pesquisa, depois a abordagem da pesquisa, os objetivos metodológicos e aí os tipos de pesquisa, certo? Como não dá pra gente abordar todos esses passos aqui, isso vai ser falado lá no workshop, hoje eu vou trazer os tipos de pesquisa, certo? Que é uma das partes da sua metodologia. Antes de eu começar a falar dos tipos, eu vou ver aqui as perguntas. Vamos lá, rapidinho. Pesquisa bibliográfica qualitativa, isso, pronto, já tem aqui a abordagem e o procedimento dela. Esses exemplos entram para um projeto de revisão integrativa? Entram. A revisão integrativa é um tipo de revisão de literatura ou de pesquisa bibliográfica, como a gente chama, tá? Então, existem aí a revisão integrativa, existe a revisão sistemática, é mais voltado geralmente para o pessoal da área da saúde, né? O pessoal da área da saúde que faz revisão sistemática. Que hora será o workshop? As aulas ficarão disponíveis a partir das 9 horas da manhã e elas ficam disponíveis aí por um período de tempo, tá? Então, eu vou avisando pra vocês, ó, a aula 1 foi liberada, a aula 2 tá liberada, certo? E aí vocês vão acompanhando lá. Quem não conseguir assistir de manhã, assiste de tarde, assiste de noite, assiste no outro dia, só não pode deixar de assistir porque depois as aulas saem do ar, certo? Então, elas ficam lá um tempinho, eu vou avisando, olha, vai sair do ar, vai sair do ar. E aí, tem que correr pra assistir, que depois não adianta nem chorar, tá bom? Então, vamos lá. Esse tipo de pesquisa que precisa de entrevista do público-alvo, é necessário passar pelo comitê? Então, veja, a Eliane está falando aqui sobre comitê de ética, certo? O comitê de ética é um grupo, né, que regulamenta as pesquisas envolvendo pessoas. Mas agora a resolução foi atualizada, né, um tempo atrás, tá? Então já faz uns meses aí que a nova resolução do Comitê de Ética da Plataforma Brasil, que a gente chama, foi atualizada. E essas pesquisas de entrevista, de questionário, tá? Não precisa passar pelo Comitê de Ética mais, gente. Tem orientador que tá cobrando, mas não sabe que a resolução foi atualizada, certo? Então, por exemplo, se você vai fazer essa pesquisa com um grupo de mulheres, como eu dei o exemplo, né, que sofreram violência doméstica, você não vai identificar essas mulheres na sua pesquisa, você não vai colocar, foi a Maria de 32 anos que respondeu isso aqui, você não vai, isso é antiético,
certo? Você vai colocar a entrevistada 1, você vai numerar ou você vai dar um código para cada participante. Eu vou falar isso quando eu falar de questionário e entrevista. Então você vai dar um código para cada participante. Então a participante 01 ou a entrevistada N01, enfim, conforme você queira estabelecer o seu código, certo? Você não vai colocar os nomes. E aí não precisa passar pelo comitê de ética. O que é que precisa passar pelo comitê de ética? Vai precisar passar pelo comitê de ética pesquisas experimentais, por exemplo. Então, se você for testar medicamentos, se você for testar procedimentos nos humanos, certo? Então, se você for, o que mais? Testar, sei lá, pessoal que vai fazer testes mesmo que envolve a saúde, que envolve a saúde física, envolve a saúde mental desses participantes, aí precisa passar pelo comitê de ética, certo? Mas essas pesquisas mais gerais agora de entrevista e questionário, assim, não estão mais precisando passar pelo comitê de ética, porque o comitê estava ficando sobrecarregado, né? E aí eles resolveram atualizar a resolução e dar mais foco. É a 510 de 2016, vou confirmar aqui, tá? Se é a de 2016. Mas eu acho que é essa mesmo. Dá uma olhadinha lá, mas eu acho que ela não é mais a de 2016 não, viu? Depois eu só vou dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Porque ela foi atualizada. Deixa eu ver. Só um minutinho. Se eu não achar aqui... Se eu não achar aqui, eu reposto depois lá nos stories, certo? Tá, vamos lá. Depois eu mando pra vocês. Ela sofreu uma atualização e aí não precisa mais, tá? Então tem uma listagem lá. Quais são eu coloco lá no grupo do Telegram, pronto. Quais são as pesquisas que precisam ser enviadas pro comitê de ética, tá? Eu não tô lembrada se é essa mesmo da atualização, mas eu vou colocar lá dentro no grupo do Telegram. Então vamos lá, voltando. Os tipos de pesquisa, né, quanto aos procedimentos, é apenas uma parte da sua metodologia. Então, teve alguém que colocou aqui, o meu é uma pesquisa bibliográfica qualitativa. Isso é a abordagem, né? Então a abordagem pode ser qualitativa, quantitativa ou mista. A gente não vai se deter a isso hoje, porque não dá tempo falar, né, e tirar as dúvidas de vocês, porque aí começa a surgir muitas dúvidas. A gente vai falar sobre os tipos de pesquisa quanto aos procedimentos, tá? Então vamos lá, eu vou apresentar aqui os principais, os que são mais comuns na elaboração de trabalho de conclusão de curso a nível de graduação e especialização, certo? Que são os mais comuns, certo? Que os alunos, a maioria dos alunos desenvolvem. O primeiro tipo de pesquisa, aí você vai verificando se tem a ver com o trabalho que você quer fazer e aí você já vai identificar, né, como é que você precisa fazer, tá? Então você já vê aí se identifica com os tipos de pesquisa que eu vou falar e se tem a ver com o que você gostaria de fazer com o seu trabalho. O primeiro tipo de pesquisa que eu vou apresentar é a pesquisa experimental, certo? Então, a pesquisa experimental é justamente essa que vai manipular o objeto de estudo. Então, na maioria das vezes, é a pesquisa realizada em um laboratório. Quando eu falo um laboratório, não necessariamente é um laboratório de química só, mas pode ser um laboratório de informática, pode ser um laboratório de física, um laboratório de biologia. Então, se você for manipular bactérias, fungos, se você for fazer experimentos em animais, experimentos com pessoas, que aí precisaria sim passar pelo comitê de ética. Então, testagem de medicamentos, certo? Esse seria um tipo de pesquisa experimental. Atualmente não está tendo como desenvolver tanto esse tipo de pesquisa, né? Porque as universidades estão fechadas e aí para isso vocês precisam dos laboratórios da universidade, certo? Então, ultimamente esse tipo de pesquisa a galera não está escolhendo muito, tá? Então, pesquisa experimental é quando você faz, né? Você manipula o seu objeto de estudo, certo? Com testes. Pode ser pessoas, pode ser animais, então bactérias, fungos, pode ser, enfim, algum projeto envolvendo eletricidade, onde você vai fazer um experimento, certo? Não só seres vivos, pode ser um projeto experimental de um software, onde você está desenvolvendo a aplicação de um software, tudo isso é uma pesquisa experimental, show? O segundo tipo de pesquisa, que também é bastante utilizada para a elaboração de trabalho de conclusão de curso a nível de graduação e especializações, né?
Por que eu falo isso, gente? Porque o pessoal que está fazendo mestrado, o pessoal que está fazendo doutorado, eles têm um rigor, né, maior na pesquisa, então as pesquisas elas precisam ser um pouco mais aprofundadas, e aí existem outros tipos de pesquisas também, certo? Que esse pessoal desenvolve, tá? Então aqui não é o nosso foco, eu sei quem é o meu público-alvo, eu sei que tem gente aqui também, já falou, né, que tá fazendo projeto de mestrado, que tá no mestrado, mas esses que eu tô falando se aplicam também. Agora existem outros, como eu quero explicar para vocês que existem outros, mas eu tô trazendo os principais, não teria como abordar todos aqui. Certo? Então escolha um desses 4 que eu vou apresentar, já vai ser suficiente para vocês avançarem na pesquisa de vocês, tá? Não precisa ficar se detendo a estudar os outros que existem, quer complicar não, tá bom? Então, se detenham nesses 4 que vai já dar aí uma bastante ajuda para vocês. O segundo tipo de pesquisa é a pesquisa de campo ou o levantamento de campo, como a gente chama. Preste atenção agora para não confundir com o estudo de caso, que eu vou explicar o que é o estudo de caso, certo? Então, o que é a pesquisa de campo ou levantamento de campo, certo? Como pode ser chamado também. Então, a pesquisa de campo, ela vai se caracterizar por coletar dados de pessoas, né, junto a pessoas, e ela vem juntamente com uma pesquisa bibliográfica, que é a última que eu vou falar, que é a que o pessoal mais pergunta, né? Então, a pesquisa de campo, ela é normalmente feita com um levantamento de um objeto de estudo, e nesse caso, a maioria das vezes é um grupo de pessoas, certo? Então, a pesquisa de campo, ela tem como finalidade observar os fenômenos e a maneira como ele se relaciona, tá? Então, é uma pesquisa que você precisa ir para o campo para poder coletar seus dados, tá? Então, você precisa ir para a rua, por exemplo, você precisa investigar esse grupo. Um exemplo de pesquisa de campo seria uma pesquisa de opinião, uma pesquisa eleitoral, é uma pesquisa de campo. E ela envolve uma abordagem maior do objeto de estudo. Então, geralmente são grupos maiores, certo? Diferente do estudo de caso, tá? Então, essa pesquisa de campo, normalmente, é quando você envolve uma variedade de um determinado grupo. Então, por exemplo, se você quer fazer um levantamento Coloca aqui um exemplo para ver se eu consigo pegar para vocês. Coloca aqui o tema de vocês, tá? Só para eu ver se eu consigo pegar um exemplo. Mas eu vou aqui criar um enquanto vocês escrevem. Olha só, vamos supor que você quer fazer um levantamento das dificuldades dos alunos em elaborar os TCCs na graduação. Se você pegar várias instituições de ensino, certo? Então, várias instituições de ensino diferentes para fazer esse estudo, é uma pesquisa de campo, é um levantamento de campo, porque você está pegando um grupo variado, então você está pegando o pessoal, sei lá, de várias universidades, misturando universidades públicas, universidades privadas, tá? Então isso seria uma pesquisa de campo, um levantamento de campo, onde o grupo é maior. Mesma coisa uma pesquisa eleitoral, você não faz uma pesquisa eleitoral só com os moradores de um determinado bairro. É um estudo maior, né? Então envolve, né, se for uma pesquisa eleitoral do município, né, para prefeito, então envolve vários bairros. Se for uma pesquisa eleitoral para governador, envolve várias cidades. Se for uma pesquisa eleitoral para presidente, envolve vários estados, certo? Então esse seria uma pesquisa de campo, tá? Diferente do estudo de caso. Eu vou explicar. O estudo de caso, no exemplo da universidade, pegaria só uma instituição para fazer o levantamento das dificuldades que os alunos possuem durante a elaboração do TCC, certo? Deixa eu ver se tem algum tema que eu posso dar um exemplo. Dificuldades de aprendizagem da língua inglesa, na escola Roberto Franca. Isso aqui seria ou um estudo de caso, se você for fazer uma aplicação prática, ou só a pesquisa de revisão de literatura, certo? Desafios e possibilidades enfrentados pelos educandos da educação de jovens e adultos e idosos, né? Então aqui da Adriana. Se ela for fazer uma pesquisa prática, né, na prática, não vai fazer só a pesquisa bibliográfica, seria um levantamento de campo, porque ela teria que ver vários jovens, adultos e idosos, já que ela não especificou aqui
que é de um único grupo, por exemplo, né? Então, se ela escolhesse uma única escola que faz essa educação de jovens, adultos e idosos, então seria um estudo de caso. Mas se ela fosse fazer uma forma geral, seria um levantamento de campo. Cosmo, fiz uma pesquisa de campo trabalhando com memória. Evasão escolar, pronto, evasão escolar no ensino médio aqui. Ainda tá, né, esse tema a gente consegue ainda melhorar um pouco, mas olha só, se ela quiser fazer num contexto maior, seria um levantamento de campo. Então, ela fazer em várias escolas, em várias instituições de ensino para ela identificar a evasão escolar. Agora, se ela colocar em um único contexto, né, seria um estudo de caso, certo? Então, o estudo de caso, tanto a pesquisa de campo quanto o estudo de caso, eles podem ser aplicados em qualquer área do conhecimento, dependendo se você é da pedagogia, se você é da enfermagem, enfim, das áreas sociais, das áreas de exatas, certo? Você pode ser aplicado em qualquer conhecimento. Agora, o estudo de caso, ele é um estudo mais profundo sobre um pequeno grupo, o objeto de estudo dele é menor, certo? Não contempla tão amplamente como o levantamento de campo, certo? Então, é um estudo profundo de um ou poucos objetos de estudo. Então, por exemplo, no estudo de caso você vai fazer um profundo detalhamento, por exemplo, de um único indivíduo, se você quiser estudar uma doença que uma pessoa desenvolveu e como ela, né, se desenvolve aí, como ela vai progredindo essa doença, por exemplo. Então, pode ser um tipo de estudo de caso, certo? Outro estudo de caso, um pequeno grupo de pessoas, então, como eu falei, das mulheres que sofreram violência de uma determinada instituição, de alunos, por exemplo, então um estudo de caso só dos alunos da Universidade Federal do Piauí, do curso de Direito, que estão com dificuldades de elaborar o TCC. Então, isso é um estudo de caso, é só uma instituição específica, certo? Uma escola específica. Um estudo de caso também pode ser numa empresa, certo? Então, no supermercado, então, estratégia de marketing aplicada no supermercado para, sei lá, aumentar clientes. Aí você escolhe um supermercado para fazer esse estudo de caso, certo? Então, é algo mais profundo, certo? Sendo que num contexto menor. E aí, então, acaba sendo menos difícil de ser trabalhado. Então, quando você escolhe um levantamento de campo, você vai precisar de mais tempo, você vai precisar, né, de ter mais liberdade geográfica, então, ou seja, você vai precisar, né, se deslocar mais para alcançar mais pessoas. E quando você faz um estudo de caso, você vai abranger aí um pequeno grupo num determinado local, por exemplo, certo? Então, isso seria a diferença do levantamento de campo e do estudo de caso, tá? Então, o estudo de caso é uma abordagem mais minuciosa e profunda com o objeto de estudo com um tamanho menor. E o levantamento de campo é mais abrangente, tá? Então, para quem está com pouco tempo, certo? Não recomendo fazer um levantamento de campo. Por quê? Então, a questão das escolas, vai ter que ir em várias escolas, né? Então, a evasão escolar, vai ter que pegar os dados de várias escolas. Então, sei lá, fazer a evasão escolar do seu município. Quantas escolas tem no seu município? Então, é muito grande. Outra coisa é você fazer um estudo da evasão escolar numa escola de referência do ensino médio, e aí pode colocar o nome da escola ou não, como a colega do espanhol fez. Então, ela está fazendo um estudo de caso só dos alunos daquela escola, do Roberto Franca, certo? Então, esse seria um estudo de caso. Então, vamos lá. A gente viu a pesquisa experimental, a gente viu a pesquisa de campo, o levantamento de campo, o estudo de caso, certo? E agora temos a pesquisa bibliográfica, tá? Que é uma das mais comuns, né, nos trabalhos de conclusão de curso, principalmente agora, nesse período que o pessoal não está podendo sair. Então, teve bastante gente que me escreveu falando que teve que adaptar a metodologia, né, teve que reestruturar o trabalho, porque ia fazer um experimento ou porque ia fazer um estudo de caso e acabou que as condições não permitiram, né? E aí está reestruturando o trabalho para fazer uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, ela é elaborada a partir de material que já foi publicado. E olha só,
ela pode ser, né? Você vai poder utilizar livros, artigos, periódicos da internet, etc. Ela pode ser chamada também de revisão bibliográfica, de levantamento bibliográfico, de revisão de literatura, de estado da arte, certo? Então tem um professor aí que gosta de dificultar um pouquinho. Aí, faça uma pesquisa do estado da arte. É uma pesquisa bibliográfica, gente, tá? Então é um levantamento de materiais que já foram publicados, certo? Todos os trabalhos terão uma parte da pesquisa bibliográfica, que é o referencial teórico, certo? Então, querendo ou não, sempre o seu trabalho vai envolver uma pesquisa bibliográfica, porque você vai precisar estruturar o seu referencial teórico, mesmo que você vá fazer uma entrevista com um grupo de pacientes ou com um grupo de alunos, mesmo que você vá fazer esse tipo de trabalho, você precisa primeiro fazer uma pesquisa bibliográfica, né? A fundamentação teórica é o mesmo que referencial teórico, tá? Então, a gente está falando do procedimento de pesquisa. Então, o referencial teórico é a fundamentação teórica, que é a parte que você vai fazer a pesquisa bibliográfica. Só que tem trabalhos que fazem unicamente, né, o procedimento de pesquisa bibliográfica. Então, não vai fazer levantamento de campo, não vai fazer estudo de caso, não vai fazer experimento nem nada, certo? Então, vai juntar ou vai reunir, né, como pode falar, a maior parte do que já foi falado sobre o tema. E aí, os resultados de uma pesquisa bibliográfica, diferente dos outros tipos de pesquisa, vão ser os resultados de uma pesquisa bibliográfica vão ser um estudo, um levantamento, uma síntese de outros estudos, certo? Diferente do estudo de caso, por exemplo. Os resultados do estudo de caso os dados que você levantou. Então, quantas mulheres, o percentual de mulheres que foram agredidas, enfim, né? Qual a faixa etária dessas mulheres, né? O que é que essas mulheres fazem, o que é que elas, né, pensam. Tudo isso é os resultados do seu estudo de caso, né? Então, o resultado de uma pesquisa experimental, né? Que você fez lá um experimento com bactérias ou com vírus, enfim, é como aquilo ali se desenvolveu, como é que as bactérias reagiram, ou como é que as bactérias, sei lá, né, morreram, enfim, ou como elas foram tratadas, combatidas. Isso é o resultado da sua pesquisa experimental. Os resultados de uma pesquisa bibliográfica é uma análise de outros estudos, porque a pesquisa bibliográfica você está fazendo um levantamento do que já foi publicado e você vai fazer uma análise desse levantamento, certo? Então, esse seria o tipo de pesquisa bibliográfica. Então, como eu falei, todo trabalho científico, ele vai ser iniciado com a pesquisa bibliográfica, querendo ou não. Porque antes de você, né, ir para o campo, antes de você fazer o estudo de caso, você vai precisar fazer um levantamento para o seu referencial teórico. Então, não deixa de ser, né, uma aplicação dessa técnica, certo? Como é que você vai fazer? Eu vou responder as perguntas já, que tem umas perguntas legais aqui, interessantes, que eu tô vendo. Deixa eu só falar, como é que você vai fazer a pesquisa bibliográfica, né? Que é o que a maioria tá com dificuldade. Então, primeiro, você precisa buscar materiais atuais e relevantes, certo? Então, você precisa buscar materiais que falam sobre esse tema que você quer tratar. Outra coisa, você precisa identificar se existe algum autor nessa sua área que você está estudando, que seja um autor renomado, algum autor conhecido. Então, você precisa abordar esse autor também na sua área, certo? Então, eu sempre dou o exemplo, né? Então, o pessoal da pedagogia, né? Tem o autor Paulo Freire, que não pode deixar de ser citado. Isso não quer dizer que você precisa concordar, não é que você concorda ou discorda com o autor. Você precisa colocar ele no seu trabalho porque ele foi importante para o seu tema, certo? Não é uma questão de você concordar ou discordar com ele, tá? Outra coisa que você precisa fazer para construir a sua pesquisa bibliográfica, diversificar as suas fontes, tá? Então, não se deter, a gente falou isso até ontem, não se deter a 2 autores só, não. Diversificar as fontes, fazer com que os autores conversem entre si. Então, se você apresenta um ponto positivo sobre o seu tema, você também deve apresentar autores, se houver,
que demonstram um ponto negativo sobre esse tema. Então você deve ser imparcial, você deve ser neutro. Então você não pode dizer só, no caso da colega, que a dieta cetogênica é boa. Você pode colocar no seu trabalho autores que informam que a dieta cetogênica é eficaz e autores que contradizem isso, certo? Então, você está construindo o que já foi abordado. Você não está dizendo que o autor A é certo e que o autor B é certo. A questão não é essa. Esse não é o objetivo da sua pesquisa. O objetivo da sua pesquisa é abordar no seu trabalho o que já foi falado por outros autores. Então, se o autor A disse que era bom e o autor B disse que não era bom, você coloca no seu trabalho, certo? Para que fique claro para o leitor, para a banca avaliadora, que existe outros viés na sua pesquisa, certo? E não só aquele que você acha que é. Então, se você acha que é bom, né? Tudo bem, você acha que é bom, mas você precisa apresentar o que os autores estão dizendo e não o que você acha, certo? Deixa eu ver aqui. E por fim, né? Construa um ordenamento lógico, tá? Então, como eu falei, né? Apresente os prós e os contras, por exemplo, tá? Desse seu tema. Então, de uma forma lógica para que fique bem compreendido. Deixa eu voltar aqui para algumas perguntas, que teve pergunta interessante. Deixa eu ver alguma do WhatsApp aqui que eu vi. Agora eu não tô... se o estudo de caso, a pergunta aqui, peraí, da Gisele, for feito através de entrevista por meio de WhatsApp, ótimo, pode sim, tá? Então, o levantamento de campo e o estudo de caso, ele também ele pode ser feito, né? A maioria das pessoas estão aproveitando, né, dessas tecnologias para fazer esse levantamento, certo? Essa pesquisa, o estudo de caso ou o levantamento de campo, que é através dos aplicativos, né, do Google Forms, onde você faz formulários, né? Então você faz questionários e entrevistas através desses aplicativos e envia para esse grupo de pessoas. Você só precisa ter cuidado para que seja selecionado da forma que você quer. Porque, por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa com mulheres que sofrem violência doméstica, ou então se você... Vou mudar. Se você está fazendo uma pesquisa com estudantes, tá? Você precisa ter um critério de seleção no seu formulário. Então, pergunta lá, né, se a pessoa é estudante, porque essa pesquisa pode cair para qualquer pessoa, pode cair num grupo de família, né, pode cair, enfim, em qualquer tipo de grupo, e isso vai distorcer o resultado da sua pesquisa. Então, você precisa durante a sua entrevista, no seu questionário que você está aplicando, você precisa direcionar para quem que é essa pesquisa, e precisa ter um campo lá para que você saiba que a pessoa que respondeu é realmente aquele grupo que você gostaria. E aí você vai descartar quem respondeu. Por exemplo, primeira pergunta lá, é estudante ou está cursando graduação, não sei o que, sim ou não? Aí se a pessoa botou não, tudo bem, ela vai responder o resto. Quando você pegar as respostas, você vai descartar quem não faz parte do seu grupo. Então tem que ter cuidado com essas pesquisas enviadas pela internet, porque pode aí abranger demais as pessoas e tirar, né, o direcionamento do seu estudo, certo? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Só uma diferença, né? Qual a diferença entre questionário e entrevista? Olha só, um questionário, segundo os autores, né, da metodologia científica, um questionário, ele aborda questões onde a própria pessoa responde, certo? Então, pode ser questões abertas ou fechadas, mas é um formulário que você entrega e o participante, ele mesmo que responde, tá? Então, ele é quem vai responder lá as perguntas. Então, qual a sua renda familiar? Vai estar lá, é ele que vai responder, né? Então, sexo, masculino, feminino, outro. Coloca lá, ele responde. Então, ele vai responder. Isso é uma característica do questionário. A característica da entrevista é quando existe um entrevistador e um entrevistado, certo? Então, eu perguntar para você, que é o meu entrevistado, e eu escrever as informações que você está me passando, eu relatar, enfim, né, eu registrar as informações que você está me passando. Então, a entrevista, ela também pode seguir um roteiro, e ela deve seguir um roteiro, né? Você não pode perguntar uma coisa para um e outra coisa para outro, tem que seguir um padrão. Então, na entrevista, poderia ser as mesmas perguntas, só que eu estou perguntando para você. Então, me diga aí, né, qual a sua faixa etária?
Aí eu anoto aqui, qual a sua faixa de renda? Né? É tal. Pode ser abertas ou fechadas. E o que é que você pensa sobre o isolamento social? Aí a pessoa me responde, então eu vou registrar a resposta dela. O questionário seria eu entregar para ela, ou de forma impressa, né? Ou de meio eletrônico, e a própria pessoa responder. Então poderia ser a mesma pergunta, o que é que você pensa do isolamento social? Aí eu mesmo vou responder com as minhas palavras lá, eu mesmo vou colocar no questionário, certo? Então a diferença de questionário e entrevista é a forma como é executado, certo? O procedimento. Então, se existe um entrevistador e um entrevistado, onde você faz as perguntas e a pessoa te devolve as respostas, né? E você que faz o registro, é uma entrevista. Se você só entrega o material e pede para a pessoa responder, é um questionário, tá? Ficou claro isso? Deixa eu ver. Suas explicações são como música. Obrigada, Estrela. Deixa eu ver. Quantas páginas, né? Tem uma metodologia. Tudo vai depender do seu objetivo do estudo, né? Do seu problema de pesquisa, né? Os procedimentos que você vai montar. Normalmente eu indico 2 páginas, certo? No mínimo aí. Deve depender, tá, gente? Colocam 2 páginas é suficiente. Agora, se o seu trabalho é um artigo científico, né? O artigo científico ele tem um tamanho reduzido, tá? Tem um tamanho reduzido aí, normalmente a metodologia são só 2, 3 parágrafos, tá? Vai depender do tipo do seu trabalho. Às vezes o orientador também, né, que as pessoas, né, o aluno escreva mais, sei lá, 5 páginas de metodologia, você vai ter que descrever de forma bem mais detalhada, né, a metodologia, tá? Para você alcançar esse número de páginas. Paty, responde a minha, por favor. Qual é a sua, Paty? Já perdi aqui. Metodologia integrativa. A metodologia não seria a metodologia integrativa, seria uma pesquisa de revisão integrativa, certo? Então, a pesquisa de revisão sistemática, que alguém perguntou, e a pesquisa de revisão de literatura... Desculpa, de novo. A pesquisa de revisão de literatura sistemática e a pesquisa de revisão de literatura integrativa, certo? São 2 tipos de revisão de literatura. Só que o que é que muda dentro? As formas de abordagem, certo? É mais voltada para o pessoal da saúde, a sistemática. A integrativa, deixa eu só pegar um exemplo aqui da integrativa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vai ser só a forma como você vai apresentar os seus resultados, certo? Então, a revisão integrativa ela é uma síntese só de resultados de outros estudos. Já a revisão sistemática, ela é mais ampla, tá? Então, assim, não se detenham tanto a essa parte no momento que vocês estão criando, não. Porque o que é que acaba a gente travando? Porque o orientador, né, falou alguma estratégia que você precisa seguir e aí não era a que você queria seguir. Se você quer fazer o seu trabalho, né, se você não precisa delimitar, tá? A não ser que você queira, eu quero fazer uma revisão sistemática. Então você vai lá pesquisar sobre revisão sistemática. Mas você pode simplesmente fazer uma revisão de literatura sem designar, certo? O caráter dela. Então a revisão de literatura é você reunir as informações que já foram estudadas e fazer uma análise dessas informações. Caroline, você é show. Karina, obrigada. Cadê? Precisa ter gráfico. Na metodologia, normalmente não aparece gráficos não, tá? Na metodologia pode aparecer imagem, tá? Então pode aparecer alguma tabela. Agora gráfico na metodologia, gráfico é mais de resultados, tá? Cadê a pergunta da Paty? Que ela disse que ia mandar e não mandou. Deixa eu ver aqui, teve outra pergunta que passou aqui. Segurança do paciente. Posso fazer pesquisa de bibliografia? Pode, toda pesquisa pode ser uma revisão bibliográfica, certo? Então, se não tem como você ir para campo, se não tem como você fazer o levantamento dos dados fora de casa, né? Se você só tá tendo o computador mesmo, pode fazer. Você vai fazer um estudo, só que tá meio amplo aqui, né? Mas você vai fazer um estudo sobre a segurança do paciente. Agora, que tipo de paciente, né? Então, tá um pouquinho amplo aqui seu tema, tá? Mas dá pra fazer.
Entrevista pode ser feita no Google Forms? Pode, agora você não vai enviar para a pessoa, né? Você vai ter que ter esse acesso. Então, você pode fazer o roteiro da entrevista no seu Google Forms, tá? E aí você vai ter que ter essa interação com o participante. Não necessariamente a interação presencial. Você pode marcar uma chamada nos aplicativos, né, de conversação. Então, você pode fazer essa entrevista. Então, você vai colocar lá na sua metodologia. As entrevistas foram realizadas através de aplicativo de comunicação online, o Google Meet ou o Zoom, plataforma de conversação, certo? Então, você pode fazer essa entrevista. É importante que a entrevista de um entrevistador e um entrevistado. O questionário não, você só entrega lá, manda pra ele, dispara os coisas no WhatsApp, dispara os links, né, na internet aí para o pessoal responder. Isso aí é questionário. Vamos lá. Pode ser bibliográfico e estudo de caso? Pode. Deixa eu ver a da Paty. Olha, Paty, a gente falou sobre citação na aula anterior, tá bom? A gente tem focado no tema da live pra gente não se perder. Mas pra não perder a sua pergunta, tá? Eu vou responder aqui. Mas o foco hoje é metodologia, tipo de pesquisa, tá? Porque acaba quem acompanhou as lives anteriores, né? Fica repetindo o mesmo assunto, tá bom? Então, vou focar aqui em tipos de pesquisa. Mas olha só. É citação de citação, isso que você perguntou. Lá no grupo do Telegram, né, eu coloquei como é que faz a citação de citação, certo? Então, você encontra um autor dentro dessa dissertação e você quer citar esse autor que está dentro dessa dissertação. Isso é citação de citação, tem que usar o APUD. Tá? O interessante, o ideal é você buscar a obra original lá no final do trabalho, certo? Lá no grupo do Telegram eu coloquei sobre isso, inclusive coloquei uma foto lá explicando sobre isso. Gente, vamos lá. Você achou? Obrigada, gente. Obrigada. Perdi totalmente o medo de fazer meu TCC. Já está em construção. Parabéns, Giane. A gente precisa desconstruir esse medo, certo? Como faço a análise depois das perguntas? Boa, isso aí seria técnica de análise de dados. Vamos supor que a sua pergunta... essa é outra parte da metodologia, tá, gente? Que é a análise de dados. A gente precisa aprender cada partezinha. Lembra que eu falei? O trabalho é um quebra-cabeça. Então, cada parte é composto por outras partezinhas, tá? Então, a análise de dados, depois que você fez o levantamento, você precisa identificar como é que você vai analisar esses dados. Se são dados numéricos, tá? Então, 84% dos entrevistados falou isso, 20% dos entrevistados falou aquilo, e seria dados numéricos, quantitativos. Pode ser dados qualitativos também, tá? Então, segundo a resposta, né, da entrevistada 2, pode-se inferir que ela possui e aí vai interpretar aquele dado, certo? Então, vamos supor que ela deu uma resposta, você estava perguntando sobre isolamento social. Então, segundo a resposta, né, da entrevistada 2, o isolamento pode-se inferir que o isolamento social, na concepção da entrevistada, é necessário, então foi necessário para diminuir, certo? Você vai analisar, interpretar esses dados. Existem aí técnicas de interpretação de dados, é diferente, tá? Próximo. Pera aí, deixa eu ver, tem muita pergunta aqui. Tenho que fazer o projeto, como começar? Primeiro, para começar o projeto, Joélia, se inscreve no workshop do TCC aprovado, acompanha aqui as nossas lives, entra no canal do Telegram, que tem bastante explicação lá como começar, certo? Olha só, o Giliard também, parabéns, gente, obrigada quem tá mandando mensagem, né, de gratidão aqui, de carinho, muito obrigada, isso é muito importante. Eu não consigo acompanhar todas as perguntas, que vai passando rápido também, aí eu volto e depois eu não acho. Deixa eu só resumir aqui que eu vi que alguém pediu, né? Vamos de novo, rapidinho, só falta agora 4 minutos,
5 minutos pra gente encerrar, senão o Instagram me derruba. Então hoje a gente viu os tipos de pesquisas científicas quanto aos procedimentos metodológicos. Pesquisa experimental, você vai manipular o seu objeto de estudo, certo? Então vai manipular aí, pode ser, né, na área da química, você vai precisar de laboratório, né? Então na área química, na área de física, biologia, enfim, informática, tá? Você pode usar aí qualquer tipo de experimento. Pesquisa de campo é uma abordagem maior, certo? Então ela é mais ampla, normalmente é com um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas ele é maior, mais abrangente. Então, por exemplo, aqui de pesquisa de campo, pesquisa de opinião e pesquisa eleitoral, certo? Então o que é que os brasileiros estão achando do fim do isolamento social? Os brasileiros. Então é uma pesquisa, um grupo maior. Então o que é que os paraibanos estão achando do fim do isolamento social? Uma pesquisa maior, pesquisa de campo. O estudo de caso é um estudo profundo, né, mais aprofundado de um pequeno grupo, tá? Então o objeto de estudo é um ou poucos. Então, normalmente, pode ser um indivíduo que você está estudando uma doença daquele indivíduo, pode ser um pequeno grupo de pessoas, como a gente falou, das mulheres, dos estudantes, pode ser uma instituição, né, uma faculdade, uma escola, enfim, pode ser uma organização, uma empresa. Então, você vai fazer um estudo de caso dentro daquela empresa, um supermercado, como eu dei o exemplo, tá? Então, esse seria um estudo de caso. E o outro seria a pesquisa bibliográfica, outro tipo de pesquisa, né? Pesquisa bibliográfica ou revisão de literatura, ou, que mais os nomes aqui? Ou levantamento bibliográfico, estado da arte, revisão bibliográfica, tudo converge, né, para a mesma coisa, tá? Ela é abordada a partir de materiais que já foram publicados, você vai fazer um estudo desses materiais. O resultado da pesquisa bibliográfica, normalmente, é uma síntese de outros trabalhos, certo? Então, um estudo de outros trabalhos. A gente falou isso quando a gente viu resultados e discussões, tá bom? Gente, qualquer tipo de pesquisa que você escolher, né, você vai precisar, antes de tudo, definir o que você pretende encontrar. Ou seja, delimitar o seu problema de pesquisa, certo? Que foi tema de uma live nossa anterior. Então, tudo isso, se você não tem um objeto de pesquisa, se você não tem um problema de pesquisa, se você não tem um problema de pesquisa, se você não sabe o que você quer pesquisar, você vai ficar perdido. Então, qual é o grupo que você vai abordar, né? O Giliard colocou aqui. Delimitar o campo da pesquisa pode facilitar o trabalho. Como é que você faz isso? Quando você delimita o seu tema e quando você define o seu problema de pesquisa. Você não pode querer abraçar o mundo, né, para fazer um trabalho que envolve uma área muito grande, tá? A gente vem batendo bastante nessa tecla. Gente, 2 minutos, vai acabar aqui, o Instagram já me avisou. Obrigada pela participação de vocês. Quem chegou depois? Workshop do TCC aprovado, né? Tem gente já inscrito, tem gente que não recebeu o e-mail. Quem não recebeu o e-mail, gente, entra no canal do Telegram. O e-mail, a gente tá com problema, tem gente que não tá recebendo e-mail, tá? Mas entra no canal do Telegram. Olha só, quem já se inscreveu e não recebeu e-mail, manda também lá no meu direct, tá? Só o e-mail, tá? Não precisa conversar muito, senão eu não consigo acompanhar. Manda só o e-mail lá, quem não se inscreveu, certo? Que a gente está tentando resolver o problema, mas está tendo problema. Então, quem ainda não está recebendo os e-mails, né? Entra no canal do Telegram. Então, faz a inscrição no workshop, link azul, lá na descrição do perfil, link azul. Clica lá, coloca só o e-mail, bem fácil, já está inscrito. Assiste o vídeo, entra no canal do Telegram. Quem não entrou, quem já se inscreveu, mas não entrou no canal do Telegram, entra no link azul também, tem lá um link só para o canal do Telegram, tá certo? E lá no canal eu vou colocar material exclusivo. Quem perdeu lives anteriores, né? Quem fez perguntas aí que eu não consegui responder, dá uma olhadinha lá. Talvez a sua dúvida pode estar respondida lá, tá bom? O print de hoje, gente, por favor, me marquem, tá? Não custa nada a gente compartilhar aí o meu trabalho, tá bom? Me marquem aí. Pronto. Quem não tirou, tira outro print qualquer. Divulguem meu trabalho também, gente. É importante pra mim, tá? Vocês marcarem aí, eu reposto os Instagrams que são abertos e a gente compartilhar com outras pessoas o conhecimento, tá? Isso é abundância, quando a gente recebe de graça e também a gente entrega para outras pessoas, certo? Isso
retorna pra gente, tá bom? Então, muito obrigada por todos vocês. O Instagram vai me derrubar aqui em 20 segundos. Beijos, fiquem com Deus, até amanhã. Obrigada pelas mensagens todas aqui, Paty, Luciana, Maísa, todo mundo. Obrigada a vocês. Fiquem com Deus, é amanhã, 11 horas da manhã. O tema da live de amanhã eu coloco lá no canal do Telegram. Beijo!